Existe uma dor que não faz escândalo. Ela não vem com grito, nem com briga, nem com um fim declarado. Ela começa quando a pessoa simplesmente silencia. As mensagens diminuem, a presença some, a atenção evapora, e você fica ali, tentando lembrar quando foi que tudo parecia normal, e em que ponto aquela conexão começou a se desfazer sem aviso, sem explicação, sem coragem. Um fora dói, mas ele tem forma. Ele machuca, mas encerra. O silêncio não encerra nada. Ele te mantém preso num intervalo estranho, onde não houve término, mas também não existe mais vínculo. Você relê conversas, revive momentos, procura sinais que expliquem a ausência. Enquanto isso, a mente entra em loop, tentando entender algo que nunca foi dito com palavras. E o que torna o silêncio tão cruel é o efeito que ele causa por dentro. Ele não rejeita diretamente, mas corrói aos poucos. Faz você duvidar da própria percepção, do próprio valor, do que sentiu. Porque quando não existe resposta, a mente preenche o vazio, quase sempre com culpa. E é exatamente por isso que o silêncio dói mais do que qualquer rejeição clara e assumida. Quando alguém silencia, não é ausência de intenção, é escolha. O silêncio é uma forma de comunicação que dispensa palavras, mas entrega muita coisa. Ele diz: não quero lidar, não quero assumir, não quero sustentar. E justamente por não ser dito de forma clara, ele confunde mais do que machuca de imediato. Porque você não recebe um não, recebe um vazio que te obriga a interpretar. Esse tipo de silêncio não surge do nada. Ele aparece quando a pessoa não tem maturidade emocional para bancar o impacto do que sente ou do que decidiu. Então ela se afasta aos poucos, reduz presença, corta a resposta, esfria o contato. Não para te proteger, mas para se proteger do desconforto de ser honesta. E enquanto ela se preserva, você fica tentando entender o que mudou. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Quanto mais você tenta decifrar esse silêncio, mais preso você fica nele. Porque o silêncio não foi feito para ser entendido, foi feito para evitar confronto. Nos próximos minutos, você vai entender por que esse comportamento dói tanto, por que ele te prende emocionalmente e qual é o erro invisível que faz esse silêncio continuar tendo poder sobre você. Um fora machuca porque é direto. Ele te atinge de uma vez só. Mas o silêncio machuca porque ele não termina. Ele te mantém preso num estado de espera constante, onde nada foi oficialmente encerrado. Não existe ponto final, só reticências. E o cérebro humano não sabe lidar com isso. Ele precisa de fechamento, de sentido, de conclusão. Sem isso, a dor não passa, ela se arrasta. Quando não há resposta, a mente entra em modo de busca. Você começa a rever cada conversa, cada palavra, cada atitude. Cria hipóteses, inventa justificativas, assume culpas que nunca foram suas. O silêncio não te diz que acabou, mas também não te permite seguir. Ele te deixa emocionalmente suspenso, preso a alguém que já saiu, mas não teve coragem de avisar. É por isso que o silêncio dói mais que um fora, porque ele transforma dor em dúvida. E dúvida consome mais do que rejeição. Mas o que quase ninguém te explica é que quem silencia também está em conflito interno, mesmo que finja frieza. No próximo ponto, você vai entender o que acontece do outro lado do silêncio. E por que isso muda completamente a forma como você enxerga essa situação. Quem escolhe o silêncio raramente está em paz. Pode parecer frieza, controle ou indiferença. Mas por trás disso existe conflito. Silenciar é uma forma de evitar o desconforto de lidar com emoções que não sabem administrar. Em vez de dizer o que sente ou o que decidiu, a pessoa se afasta. Não porque não sente nada, mas porque sente demais ou não sabe sustentar o impacto do que causaria sendo honesta. Esse tipo de comportamento nasce do medo. Medo de confronto, de responsabilidade emocional, de assumir o próprio papel na dor do outro. Então o silêncio vira uma fuga disfarçada de neutralidade. É sair sem dizer que saiu.
É deixar o outro confuso para não ter que lidar com culpa, explicação ou reação. Por fora parece controle. Por dentro, é incapacidade de lidar com o próprio emocional. Entender isso não apaga a dor, mas muda o eixo da culpa. O silêncio que você recebeu não diz sobre o seu valor. Diz sobre o limite emocional de quem se calou. E quando essa ficha cai, algo começa a mudar internamente. Porque o próximo passo não é mais tentar entender o outro. É perceber o erro que faz esse silêncio continuar te afetando. E como isso pode virar o jogo. O erro mais comum diante do silêncio é tentar quebrá-lo a qualquer custo. Mandar mais mensagens, pedir explicação, tentar ser compreensivo demais, se justificar sem ter sido acusado. Na tentativa de aliviar a própria angústia, a pessoa acaba entregando ainda mais poder a quem já escolheu se ausentar. O silêncio, que antes era fuga, passa a virar controle emocional. Cada vez que você insiste, reforça uma dinâmica perigosa, a de que o outro pode desaparecer sem consequência. Não há limite, não há resposta clara, não há custo emocional para quem some. E isso mantém você preso, esperando migalhas de atenção, enquanto o outro decide quando e se volta a falar. O silêncio só dói tanto porque encontra espaço para continuar existindo. O silêncio começa a perder força quando não encontra mais alguém disposto a se explicar no lugar de quem fugiu. Quando você para de correr atrás de respostas que não virão, algo muda. Não no outro, em você. Porque o poder do silêncio não está em quem se cala, mas em quem continua esperando. E é exatamente aí que a dinâmica começa a se inverter. O silêncio que dói mais do que um fora não fala sobre amor insuficiente. Ele fala sobre responsabilidade emocional ausente. Fala sobre alguém que preferiu desaparecer a sustentar uma conversa difícil. E por mais confuso que isso seja, a ausência de resposta já é uma resposta. Ela só não vem com palavras claras, porque quem silencia quase nunca tem estrutura para lidar com o impacto do que causou. O problema é que, enquanto você espera uma explicação, o silêncio continua te ocupando. Ele invade pensamentos, rouba energia, cria dúvidas que não precisariam existir. E quanto mais você tenta entender o outro, menos percebe o quanto está se afastando de si. Porque insistir por clareza onde existe fuga não traz alívio, só prolonga a sensação de rejeição disfarçada. Talvez o fechamento que você espera nunca venha de quem se calou. Talvez ele venha no instante em que você entende que não há mais nada a decifrar. Quando você para de procurar sentido em um comportamento que nasceu da incapacidade emocional do outro. Nesse momento, o silêncio deixa de ser um enigma e passa a ser apenas o limite de alguém que não soube ficar. E isso muda tudo. Porque o silêncio só machuca enquanto você acredita que ainda há algo a ser resolvido. Quando essa crença cai, a dor começa a perder força. Não porque foi fácil, mas porque você para de se colocar no lugar de quem não teve coragem de permanecer. O silêncio deixa de ser punição e vira informação dura, mas libertadora. Quando alguém escolhe o silêncio, ela já foi embora emocionalmente. A diferença é que não teve maturidade para avisar. E a partir do momento em que você entende isso, algo se reorganiza por dentro. Você para de esperar, para de insistir, para de se diminuir. O silêncio não fecha o ciclo, mas te mostra exatamente onde você não precisa mais ficar.